Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos novamente, né? Vamos começar a gravação da segunda parte da manhã, do dia 6 de 11 de 2020, da reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do OCARF. E prosseguindo com a temática imposto da pessoa física, e eu passo a palavra para o relator. Terminou? Alô? Deu uma travada, Rony. Bom, mas a palavra está comigo. Travou? Travou. Travou, então vamos passar então eu estou vendo você só, e o Mário, mas os outros colegas eu não estou vendo aqui a Martim voltou, provavelmente deve ser da minha internet, pelo jeito. Mas o Ricardo apareceu, estou voltando todos aqui. Então estou só retomando a pauta retomando a ordem da pauta, e como concluímos aqui a votação dos itens da manhã de hoje, a gente vai já passar a votação dos itens programados para a tarde de hoje. Começando pelo item 184 da pauta, e o relator é o doutor Juliano, eu passo a palavra para ele. Item 184, Juliano, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. O recorrente é Ciro Nogueira de Souza. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui. O que trata aqui a autuação são operações no mercado à vista, né? São ganhos líquidos obtidos pelo contribuinte no mercado à vista, e aqui lavrado contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física do ano 2003 e 2005, e que lhe é exigido imposto de renda da pessoa física no montante de R$ 76.909. Então, são operações de day trade comum. Eu vou diretamente lá para as conclusões da DRJ, que a DRJ acaba dando, concorda com algumas alegações do contribuinte, vai ficar claro para vocês. Então, a DRJ, em 15 de setembro, julgou por unanimidade parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo recorrente, mantendo o imposto de renda no valor remanescente de R$ 16.639, sob os fundamentos a seguir descritos. Da decadência dos fatos geradores ocorridos. A DRJ entendeu que o lançamento relativo à operação de day trade, ocorridas em maio, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2003, bem como os fatos geradores decorrentes das operações comuns no mercado à vista, ocorridos em janeiro, março, abril, também de 2003, foram alcançados pela decadência, considerando que, no caso em foco, o imposto de renda deve ser pago até o último dia do mês subsequente àquele que o rendimento foi oferido, segundo do artigo 52 da Lei 8.383, de 91. Trata-se de IR lançado por homologação, regulado pelo artigo 150 do Código Tributário Nacional, e que a falta de pagamento descola o início da contagem do período decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte ao teor do artigo 173, inciso 1 do CTN. Conclui que no processo hora em foco, consta dos autos a conta corrente de recolhimento do IRF efetuados pelo impugnante em 203, e as folhas 783, 805, os extratos das DIFs informando a retenção de IR, que este foi beneficiado no mesmo ano, conforme a descrição da planilha abaixo. Considerando que o contribuinte foi certificado do auto de infração em 9 de 12 de 2008, e de consignar a decadência de todos os outros fatos geradores ocorridos em 2003, à exceção do ganho líquido oferido na operação comum de mercado de ações ocorridas em janeiro daquele ano, haja visto que como uma parcela do imposto devido foi pago, e, portanto, não havia como se homologar pelo fisco o prazo que a necessidade deste fato gerador dar-se-ia em 1º de 1 de 2009, nos termos do artigo 173, do CTN. Então, ela deu a maior parte aqui da decadência. Da metodologia de apuração dos ganhos líquidos utilizados pela fiscalização, a DRJ concluiu que estão corretos os métodos usados pela fiscalização. Das notas de corretagem, o órgão julgador de primeira instância administrativa e tributária rejeita a alegação da hora recorrente de que as notas de corretagem não poderiam ser utilizadas como base para a constituição do lançamento. Do período de apuração do crédito, neste tópico a DRJ entendeu que, quanto ao fato da fiscalização ter-se restringido a apuração de omissão de rendimento dos anos 2003 e 2005, porque neles que foi decretada a inflação, não entendeu porque alegar que deveria ter tido
outras ocorrentes, até que ele não traz aos autos nenhuma comprovação dos outros anos, 2004, 2003, do não aproveitamento do IR e IPF recolhido pelo defendente. Aqui a DRJ entende que há razão à hora recorrente quanto à alegação de que os impostos pagos no período fiscalizados não foram compensados do imposto apurado sobre os rendimentos omitidos, conforme se verifica no demonstrativo de apuração de IR, folhas 322 e 324, devendo, portanto, ser corrigido, porém, este não é o caso de anulidade do lançamento. Então, deu razão aqui para aproveitamento do IR. E aí, ficou o auto-inflação foi para 16 mil, de 70 e poucos mil para 16 mil. No recurso voluntário, o recorrente rebate as conclusões da DRJ, constantes no acórdão, e, em síntese, reiterando os argumentos constantes em sua impugnação contra os pontos do lançamento mantidos para a DRJ. Passa ao voto da admissibilidade. O recurso é admissível. Faço uma introdução aqui da discussão nuclear do caso Ori em análise, se resume em estabelecer se o auto de infração foi lavrado pelos agentes atuantes com base nas premissas e regras corretas aplicáveis à operação do ganho dos líquidos obtidos em operações de venda variável no mercado à vista comum e day trade, bem como se houve alguma nulidade do lançamento quanto à forma de apuração e à utilização com base nas notas de corretagem, se houve omissão de fiscalização referente ao reconhecimento de prejuízos de outros anos calendários. Pois bem, antes de adentrarmos da análise das alegações do recorrente, entendemos necessário delinear as operações de renda variável em ações no mercado à vista, operações comuns e operações day trade, com base nas regras tributárias vigentes ao ano calendário 2003 e 2005, anos calendários referentes a estas duas modalidades de negociação no mercado de renda variável. Nesse giro, é importante ressaltar que as operações em ações de mercado à vista, como os day trade, por mais que sejam realizadas no mercado à vista, em bolsa, ambiente bursátil, possuem diferenças. Então, vejamos as inscrições sobre essas operações nas páginas 108 e 118, 119, 137, 138 da obra do Manual de Tributação do Mercado Financeiro dos ilustres Paulo Marcelo de Oliveira Bento e Rafael Macedo Malheiros Roman e Renato Reis. Aí eu cito aqui, deixo de lê-la, né, que é só para ilustrar aqui o que eu vou falar. Até o momento, por mais que tenham algumas semelhanças, fica evidente que estamos tratando de operações com tratamento tributário distinto. Tanto é assim que as regras tributárias que permeiam essas operações são definidas em artigos e títulos próprios, como podemos verificar por meio da leitura dos artigos 25 e 31 da Instituição Normativa da Receita Federal, número 25. Regras vigentes à aplicação no ano, dos anos calendários 2003 e 2005. Deixo de ler as regras por conhecimento de todos. Ora, as operações do mercado à vista comuns e as operações de day trade encontram semelhança quanto ao ambiente de sua negociação, ambiente bursátil. Porém, a definição de uma operação day trade é distinta da definição de uma operação de mercado à vista comum, uma vez que são day trades as operações iniciais encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo e que a quantidade negociada tenha sido liquidada total ou parcialmente, que tenham significado total ou parcialmente. Estão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte, dedo duro de 1%, e o ganho líquido a 20% de R, sendo que os referidos ganhos líquidos de day trade devem ser apurados e tributados separadamente das demais operações realizadas no mercado de bolsa ou balcão, bem como as perdas de day trade só podem ser compensadas com perdas de day trade, caixinha de ganhos e perdas de day trade. Já nas operações comuns de mercado à vista, no não day trade, também realizadas em mercado bursátil, são todas as que não se iniciam e encerram no mesmo dia, sujeitos ao IR dedo duro 0,005, e sobre o ganho líquido tem 15% de IR, sendo que as referidas perdas poderão ser compensadas com ganhos líquidos oferidos no próprio mês ou nos meses subsequentes em outras operações realizadas em qualquer modalidade de operação, exceto em operações de day trade. E aqui eu trago o artigo 30 da IN 25. Isto posto, pode-se concluir que a apuração do ganho líquido das operações comuns e day trade devem ser realizadas separadamente, aplicando-se as regras tributárias de cada uma das modalidades de investimento, na forma estabelecida pelo legislador. Caso contrário, se chegará a um resultado de base de cálculo incorreto e estranho aos ditames da legislação tributária. Nota-se que a DRJ expôs, em outras palavras, entendimento no mesmo sentido aqui exposto.
Uma vez delineada as diferenças entre as operações de mercado comuns e day trade, passamos a analisar as alegações do recorrente em relação ao recurso voluntário. Da falta de verificação do ano calendário 2004, que acarreta a apuração incorreta no ano calendário 2005, nulidade. Neste tópico, o recorrente, em suma, alega que a fiscalização efetuou o lançamento sem observar o ano calendário 2004, aduzindo que isto lhe trouxe prejuízo, pois a inobservância das operações do ano 2004 resultou em uma apuração de crédito tributário errada e nula. Ademais, o recorrente se insurge ao entendimento da DJ de que, exposto em seu acordo, que caberia ao hora recorrente trazer os autos, as provas dos resultados do ano calendário 2004, e que não compete ao fisco produzir provas em favor do contribuinte, restando ao mesmo arcar com as consequências da sua negligência. Em nosso sentido, não assiste razão ao recorrente em suas alegações, uma vez que cabe ao contribuinte as provas para afastar o lançamento. No caso em tela, verificamos que a fiscalização solicitou ao recorrente a apresentação das notas de corretagem de 2009, 2003, 2004, 2005, e outros documentos que o recorrente entendesse necessários para modificar ou afastar o lançamento fiscal. Exemplo, vide folhas 26 a 28, 77, 110 e 111. Por sua vez, o recorrente só apresentou as notas de corretagem dos anos calendários 2003 e 2005, vide folhas 471 a 781. Bem como alegou que as notas de corretagem não poderiam ser usadas como base de lançamento fiscal. Pois bem, inicialmente discordamos da alegação do recorrente de que as notas não podem ser usadas como usadas para a apuração tributária, uma vez que uma das principais utilidades da nota de corretagem é exatamente a de registrar os tipos de operações, datas de liquidação e os valores envolvidos em cada operação realizada na Bolsa de Valores. O objetivo é dar subsídio para o contribuinte conseguir definir o líquido e apurar, recolher e declarar o seu IRPF corretamente. São os valores constantes nas notas de corretagem, os valores reais da compra e da venda dos ativos e da determinação do ganho de capital, ganho líquido aqui, tá, gente? Ora, se o recorrente entende que as operações do ano calendário 2004 modificaram o lançamento, caberia ao mesmo apresentar os documentos a comprovar o suposto prejuízo, custo de aquisição, pagamento dos emolumentos, taxas das operações do mercado à vista. Porém, o recorrente não traz essas provas aos autos e tenta inverter a responsabilidade ao fisco. A lei concede ao contribuinte o ônus de provar em contrário. Porém, no caso em apreço, o recorrente não apresentou em nenhum momento da lide qualquer indício de prova, no sentido de comprovar que a apuração de ganho líquido sobre as operações de mercado à vista, comuns e day trade, do ano 2005, seriam diferentes do apurado pela fiscalização, com base nas supostas operações realizadas em 2004. Ocorre que temos no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus da prova veracidade do que se afirma é do interessado, em causa do recorrente. Assim, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com fundamento no artigo 373 do Código de Processo Civil e artigo 36 da Lei 9.784, deve se manter sem reparos o acórdão da DRJ nesse tópico. E cito aqui e deixo de ler. Diante de todo exposto, entendemos não haver razão ao recorrente em relação à preliminar de nulidade alegada. Falta de consistência material para a determinação do fato gerador, incerteza, cerceamento de defesa e nulidade. Alega o recorrente que o lançamento é nulo por ter sido lavrado com inconsistências e falta de adequação técnica, gerando incerteza, criando um ambiente inapropriado para se determinar o fato gerador em que o lançamento não poderia prosperar, seja à luz do artigo 112 do CTM, seja em razão de não poder ser o contribuinte plenamente exercer o seu direito e ampla defesa e cita alguns acordos para sustentar as suas alegações. Mais uma vez, não assiste razão recorrente. Ora, constatamos que o auto de infração, no termo de encerramento, ele foi 229 a 230 a 307, aponta todas as razões base legal que se fundam no lançamento, permitindo ao recorrente exercer plenamente seu direito de defesa. Tanto é verdade que, com a interposição de sua impugnação, grande parte do lançamento foi reformado a seu favor, pela DRJ Rio de Janeiro 2. Ademais, as alegações do recorrente de falta de adequação técnica dos lançamentos são feitas de forma genérica e sem respaldo fático.
Outro assim, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade dos lançamentos fiscais estão enumeradas no artigo 59 do decreto 70.235/72, que são documentos lavrados por pessoa incompetente, de espaços de decisões proferidas por autoridades incompetentes, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de nulidades. Além disso, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105, Código de Processo Civil, a qual estabelece que as sentenças fazem escolhas julgadas das partes entre as quais é dada não por terceiros. Não sendo parte do litígio objeto dos acordos, os interessados não podem usufruir dos efeitos de sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são interpartes e não erga omnes. Por todo exposto, entendemos não haver razão recorrente em relação à preliminar de nulidade alegada. Mérito. Eleição de meio inadequado para a determinação do fato gerador. No mérito, mesmo sendo uma questão preliminar de nulidade, o recorrente, em grande razoado, aduz que a determinação pela fiscalização dos fatos geradores das operações comuns e de lei trade foi inadequada por ter utilizado as notas de corretagem, pois, em seu entender, as notas de corretagem são documentos fiscais pelos quais a corretora cobra suas comissões, nada mais. Não refletem tais documentos as alterações que comumente ocorrem entre a compra e venda e também, posteriormente, quando podem, por exemplo, ocorrer estornos por créditos ou débitos indevidos, correções de lançamento, anulação ou não realização de pregões, além de outros. Neste giro, transcreve suas alegações constantes em sua impugnação. Ora, novamente, não existe razão recorrente. Como já expressamos em linhas pretéritas, entendemos que as notas de corretagem são documentos hábeis para a apuração tributária das operações de mercado à vista, seja nas operações comuns ou as de day trade, uma vez que uma das principais funções de nota de corretagem é exatamente a de registrar os tipos de operações, as datas de liquidação e os valores envolvidos em cada operação realizada na Bolsa de Valores, objetivando dar subsídios ao contribuinte, conseguir definir seu ganho líquido e apurar, recolher e declarar em sua DRPF corretamente. São os valores das notas de corretagem, os valores reais das compras e da venda dos ativos e determinação do ganho, que é ganho líquido, não ganho de capital, mas eu corrijo isso depois. Nesse giro, corretas conclusões sobre essas alegações, vejamos. Ademais, vemos que a autoridade fiscal utilizou os métodos corretos para a apuração do ganho líquido obtido pelo recorrente, aplicando-se as distinções pertinentes das operações comuns e de day trade, tratando-as em caixinhas diferentes, nos moldes que expusemos no primeiro capítulo deste voto. Outro sim, concordamos com a conclusão da DRJ de que, caso a fiscalização, através da documentação disponibilizadas pelo contribuinte, não consiga apurar os custos unitários das aquisições que compõem o estoque do ativo, a lei lhe faculta imputar-se custo zero. E cito aqui o dispositivo e as conclusões da DRJ. Por fim, decido, ante exposto, voto por negar provimento do recurso. Esse é meu voto, presidente. Ok, pessoal? Está com alguma questão para levantar em relação à matéria exposta? Se não, vou passar a votação, então. Mário? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Sara? Também acompanho. Lila? Eu também acompanho o relator expert no assunto aqui na nossa turma. Ricardo? Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho o relator. Parabéns, Juliano. Boa noite. Também acompanho. Então, ficou com a unidade de votos negar provimento ao recurso para esse item, que foi o item 184. Vou passar a palavra para agradecer ao doutor Juliano e passar a palavra para a doutora Ludmila, item 185 da pauta, interessado João Gereissati Xavier. Por favor, Ludmila, com a palavra. Obrigada, presidente. Eu vou pedir para fazer a leitura desse voto, dadas as particularidades fáticas, eu acho que é importante que a gente passe, mas, em suma, apesar das diversas alegações, o acervo probatório, no mesmo sentido dos outros processos da minha relatoria nesta sessão de acréscimo patrimonial a descoberto, parcas as provas que foram acostadas. É um recurso voluntário do João Gereissati Ari contra um acórdão da DRJ de Fortaleza que rejeitou a impugnação para manter uma exigência de 64 mil e poucos a título de imposto de renda no ano calendário de 2002 e 2003.
foram, na verdade, nesse caso são 3, eu falei que era só a PD, mas não é. Além do acréscimo patrimonial a descoberto, que foi asseverado pela autoridade fiscalizadora que, após diversas intimações, constatado da análise da documentação apresentada pelo fiscalizado, bem como das declarações de imposto de renda da empresa, que é a construtora Ari Brasil Limitada, dos anos calendários 2001 a 2003, verificamos que o saldo de lucros acumulado era de 231.441, valor inferior ao lucro distribuído quando da retirada do sócio da empresa. Aí os documentos que eles utilizaram, nesse caso, uma particularidade, que há uma reunião, ele se retira da sociedade em dezembro do ano, diz que essa retirada foi em dezembro, mas a ata da reunião em que é deliberada sobre essa retirada e também que chancela um adiantamento que ele teria tido, um valor a maior que ele teria recebido, também só aconteceu posteriormente ao recebimento e à saída. E é isso que está destacado aqui, quando fala nas folhas 3, a ata das reuniões de sócio apresentada pelo contribuinte, cuja pauta de deliberação foi a distribuição de lucros, ocorreu no mês 4, tem o seguinte teor, abrindo o trabalho, o senhor coordenador fez ampla exposição do desenvolvimento, que seria, né, de propor a distribuição desproporcional dos lucros em conta corrente em favor do João Gereissati Ari, pelo reconhecimento da sua dedicação e empenho no crescimento da empresa, na qualidade de sócio, até março, devendo a ele, supostamente acreditando a ele, um valor, uma importância de R$300 mil, e que, posta essa proposta em discussão, ela teria sido aprovada à unanimidade. A conclusão é que a distribuição em favor do fiscalizado ocorreu em data anterior à reunião de sócios, cuja pauta tratava do assunto. Foi-nos apresentado um documento intitulado também Recibo, datado de 31 de dezembro, que consta que ele teria recebido esses R$300 mil, chancelados posteriormente por essa assembleia realizada. Ele não apresenta um balanço intermediário que diz ter realizado. Após a consolidação de planilha, né, eles fizeram o demonstrativo da variação patrimonial e essa planilha está integrando o termo de verificação fiscal. Acerca da omissão de ganho de capital, a autoridade fiscalizadora também acabou concluindo por essa inaptidão da documentação apresentada. Houve aí uma venda de cotas de capital dessa empresa, a construtora Ari do Brasil, para um parente, o Rafael Gereissati Ari, e que ele não apresenta foi só lavrado uma declaração, recebi o valor de 49 mil, então a fiscalização considerou um ganho de capital. E também com relação a uma outra autuação, que foi a falta de recolhimento de Carnê-Leão, ele teria recebido pensão alimentícia do pai, o Paulo Gereissati, nos anos de 2002, 2003, e teria classificado esse recebimento como, classifica em suas declarações do ano como rendimento tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e não efetuou o recolhimento em Carnê-Leão. Reconhecendo a falta de essa autuação, ele não se insurge contra ela, ele reconhece a falta de recolhimento, ele apresenta a impugnação, que estava uma impugnação bastante sucinta, as folhas 182 a 186, se insurgindo só contra as demais infrações em face dele apuradas. Acostou um balancete intermediário da empresa em que figurava como sócio e os livros empresariais, além das cópias da intimação e do auto de infração, o acordo da DRJ, que rejeitou os pedidos, está aí acostado, intimado do acordo, ele apresentou o recurso voluntário, mantendo a linha argumentativa que estava sendo defendida desde sua peça impugnatória, acrescentando só que o acordo teria sido contraditório, porque reconheceu que houve o pagamento que reconhece que houve o pagamento de 300 mil, mas em princípio não aceita porque não foi feito via banco, alegando que a escrituração não é prova da efetividade de rendimento, porém, aceita o valor dos 231.441,37,
que já teria sido, inclusive, acatado pelo agente fiscal. Disse que deveria aceitar o valor, não aceitar nada. Essa foi a única linha argumentativa que foi defendida, que não constava na impugnação. E ele acosta também, em sede recursal, documentos que já tinham sido apresentados antes. Então, não se tratam de documentos novos. Eu conheci do recurso presente os pressupostos de admissibilidade e, por não ter nenhuma questão preliminar, eu passo a análise do mérito. Ele fala que foi distribuído esses 300 mil e que este que é o montante que deveria ter sido considerado na apuração da variação patrimonial, que computar os 231, que era o valor dos lucros acumulados, perderia o sentido, porque ele afirma que, de fato, recebeu 300 mil. Então, é mais ou menos aquela linha argumentativa que eu já até ressaltei quando da leitura do relatório. Eu acabei acostando o acórdão da DRJ, que esclarece o porquê de não ter sido acolhidos 300 mil reais. E o que eu constato é que no livro diário, esses 231, o saldo está lá, os lançamentos estão feitos e está indicado ainda a conta que esse valor foi creditado, que esse é o montante que foi reconhecido pela autoridade fazendária como efetivamente recebido. E também quanto à distribuição do ônus probatório, porque às vezes dá a impressão de que ele está querendo inverter, então a DRJ sublinha que seria dele esse ônus e que foi feito um demonstrativo desse acréscimo, então nenhuma mácula foi suscitada, caberia a ele elidir essa pretensão. Insiste que não teria havido a infração de acréscimo patrimonial quando se considera que o valor efetivamente recebido é de 300 mil, que teria sido corroborado pela escrituração contábil. Durante o procedimento de fiscalização, ele foi intimado para apresentar um documento que comprovasse esse efetivo recebimento desses 300 mil, mas ele falha, ele só traz um recibo e traz aquela ata daquela reunião feita posteriormente. Na tentativa de justificar também a inconsistência das datas lançadas nos documentos apresentados, ele afirma que, abre aspas, talvez o engano prosperou pelo fato do aditivo da saída do sócio ter sido assinado em janeiro e o mesmo ter se retirado da sociedade em março. A razão atribuída, além de ser mera alegação desprovida de provas, negligencia o que minuciosamente foi apurado, como lançado pela autoridade fazendária, a distribuição dos lucros em favor do fiscalizado ocorreu em data anterior à reunião do sócio, cuja pauta se tratava justamente do assunto e que foi anexada no termo de verificação. Embora seja asseverado que a retirada do sócio da empresa tenha ocorrido em 2003, o recibo, que está as folhas que eu indiquei, e a ata da reunião, que também estão aí indicado, juntados, foram autenticados apenas em novembro de 2007, conforme os carimbos constantes dos documentos. A data é, inclusive, posterior ao início do termo de investigação fiscal, que se deu em 12 de 2 de 2007, conforme consta as folhas 39. As apontadas irregularidades na escrituração contábil da empresa, que é um desencontro de datas, a torna inapta como meio de prova, ex-vi do artigo 226 do Código Civil e também do CPC. Tampouco me convenço da aptidão das informações lançadas em documentos particulares unilateralmente produzidos para elidir a pretensão fiscal. Por fim, afirma que, à época dos fatos geradores, inexistiria uma proibição legal de utilização do desconto simplificado para justificar o acréscimo patrimonial e, por comungar do que foi lançado pela DRJ, eu acabo também replicando a explicação que ela faz acerca do artigo 10 da Lei 9.250. Então, eu estou mantendo a autuação. Com relação à omissão de ganhos de capital, o recorrente fala em apertadíssima síntese que, ao invés do relator preferiu a forma ao invés da essência, identificar o custo real da aquisição, quando na formação do custo da aquisição só foi considerado o valor de 8.800, e aí ele fornece algumas explicações aí,
e conclui que teria ficado patente que não houve o ganho de capital, haja vista que o preço da venda seria igual ao preço de custo, e como ficou demonstrado, o preço de custo é igual ao valor pago, logo o aspecto formal não pode prevalecer, como teria defendido o relator. Em trecho não replicado no seu recurso voluntário, ele confessa ter deixado de informar na declaração o valor supostamente integralizado em janeiro, referente às cotas da empresa. Confira-se. Ele fala, reconhece que cometi um erro na declaração de 2001 ao não informar a integralização de 21.200. Entretanto, tal erro não pode anular o custo de aquisição respectivo, pois o artigo 16 determina que o custo é o valor pago, que no caso corresponde ao integralizado e não declarado. Ora, tem o sujeito dever de cumprir a legislação tributária em vigor, não podendo ser utilizado as suas próprias omissões da forma como melhor lhe aprouver. Como bem apontado pela decisão recorrida, fiz aí mais uma transcrição do que ficou decidido pela própria DRJ, que para efeito da determinação do custo de aquisição exige a comprovação do efetivo desembolso na data da integralização, então eu estou deixando de acolher. Então, ante o exposto, o encaminhamento é de negar provimento ao recurso. E, colegas, alguma dúvida, alguma questão para ser levantada? A gente passa a votação, então. Doutor Mário? Acompanho a relatora, presidente. Martinho? Acompanho também. Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Donan? Acompanho. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Também vou acompanhar. Então, ficou, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso quanto ao item 185 da pauta. Doutora Luzmila, novamente com a palavra, para o item 186. Aqui também nós vemos uma situação em que supostamente teria ocorrido inúmeros empréstimos entre pessoas de uma mesma família, adiantamentos em cooperativa, é um recurso voluntário do Dácio Francisco Delfraro contra um acórdão da DRJ aqui de BH, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir o saldo de imposto de 230 para 214. O auto de infração foi lavrado por motivo da omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica decorrente do trabalho sem vínculo empregatício no ano de 2006, além da omissão de rendimento por depósito de origem não comprovada, que apesar dele ter sido regularmente intimado, ele não obteve êxito. Em sede impugnatória, as folhas 313 e 329, ele sustenta em caráter preliminar que o lançamento efetuado cercou-se de simplicidade, precariedade abruptas, estando derivado de vícios que, prosperando, hão de concretizar uma irreparável injustiça, que a atuação se deu por mera presunção da omissão, que o ônus probatório seria das autoridades fazendárias, que, quanto ao mérito, a movimentação financeira não consubstancia o acréscimo patrimonial, sendo somente operações bancárias diversificadas, envolvendo ele próprios, familiares e pagamentos diversos de obrigações de terceiro, que por diversas vezes houve somente o repasse entre as suas próprias contas, que os valores eram oriundos da sua atividade rural ou também de empréstimos que teria sido realizado, que os cheques descontados da Credicap, aqui parece que ele ele contrai um empréstimo em nome dele em favor dessa Credicap. Que os cheques descontados na Credicap no valor de 100 mil eram devolvidos quando o pagamento, lançados em débito na sua conta, momento em que era renovada a transação financeira, bem como nova entrada de empréstimo pelo mesmo valor, debitado com juros e taxas, que no relatório apresentado se verifique inúmeros valores de cheques não compensados, transferências eletrônicas entre o próprio titular, cheques de sua própria emissão de outras instituições bancárias, bem como de tios, irmãos, rendas que já teriam sido efetivamente declaradas, valores inexistentes nos extratos de banco, etc. Isso tudo são alegações que ele mesmo faz na sua impugnação. Que teria agido com boa-fé, que não há riqueza no exterior e que os valores têm suporte fático documental nos contratos firmados com as instituições financeiras. Ele anexa aos autos resumos mensais das operações, extratos da conta corrente, consultas de transações, cheques, recibos,
ata de reunião de conselho administrativo da CASMIL, cédulas de crédito bancário, notas promissórias, auto de infração, relatório fiscal, então ele junta até documentos já do procedimento fiscal também. Sob o argumento de que teria tido acesso a documentos novos, veio posteriormente acostá-los. No interstício entre o manejo da impugnação e a apreciação dela, ele junta novos documentos. Ao apreciar tanto as razões como os documentos que foram posteriormente acostados, a DRJ excluiu da base de cálculo os valores oriundos de operações de crédito e depósito coincidentes em datas e valores com operações de débito realizadas em outra conta bancária da mesma titularidade e restou o acórdão assim emendado. Na impugnação, ele declinou as mesmas teses que já tinham sido lançadas, acrescentando apenas a aplicação do verbete sumular de número 61 deste Conselho. Desde a impugnação, deixou de insurgir contra a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, razão pela qual, desde a impugnação, essa matéria está preclusa. Nenhum outro documento foi apresentado em grau recursal, então é este o relatório, em que pese ele ter pleiteado a aplicação da súmula. A súmula só foi editada depois, apesar, né, de simplesmente melhor esclarecer o que já constava na legislação, além de essa súmula só ter sido editada depois, ela só teve efeito vinculante, mas de toda sorte, né, como ele se insurgiu com a questão desses depósitos, eu não vejo nenhum problema para aceitar a sua aplicabilidade só em grau recursal, até mesmo porque também ela é vinculante atualmente. Preliminar de nulidade. Esse recurso, uma parcela substancial dele, é dedicada a sustentar que estaria eivado de nulidade o lançamento efetuado por mera presunção, com fundamento apenas na dúvida ou suspeição, tendo a fiscalização limitado à análise de suas movimentações, sem comprovar que teria havido um delito fiscal. E aqui eu faço a explicação, né, do que consta no artigo 42, da questão do verbete sumular de número 26 deste Conselho, e apesar dele pedir a aplicação da súmula, fazendo a análise dos depósitos de até R$12 mil, eu constato que em ambos os anos calendários aqui, objeto da autuação, eles ultrapassam o valor. Então, essa súmula não seria aplicável a este caso, porque no primeiro ano, esses valores, até analisando a própria tabelinha que ele faz, dá para ver que é superior, e no ano subsequente, eu somei e dá R$ 94.737. A apuração não se deu de forma arbitrária, muito antes, pelo contrário, a autoridade fiscalizadora demonstrou exatamente o cálculo procedido e o motivo pelo qual fez a apuração, qual seja a inaptidão de comprovar, né, as movimentações. Ao contrário do que ele alega, é sobre seus ombros que recai o ônus probatório, caberia a ele, então, comprovar a origem dos rendimentos e demonstrar que eles já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis, ou também de tributação exclusiva, então, por isso eu não estou acolhendo a preliminar. Firmadas, né, essas premissas, eu passo a análise do mérito. Ele fala que a CASMIL utilizou da conta dele para conseguir um crédito como se dela fosse, tanto é que na data do primeiro desconto, ou seja, em 13/4 de 2006, foi imediatamente transferido esse valor para a empresa. Segundo consta na ata de reunião do Conselho de Administração da CASMIL, que foi realizada em maio de 2006, foi aprovada à unanimidade a realização de um empréstimo da ordem de R$400 mil junto à Crediacip, em nome dos integrantes da diretoria, para complementar o pagamento de fornecedores de leite. Assim, abre aspas, foi aprovada essa operação bancária a favor das CASMIL, que será feita pelos 3 integrantes da diretoria e que vai ser repassado para a CASMIL. Aos autos foram anexados as cédulas de crédito bancário, todos no valor de R$100 mil, emitidas pelo recorrente, figurando a Credicap como credora, e aí eu fiz a análise, pontuei aí onde é que esses documentos estão e quais que eram os respectivos vencimentos, e também dessas notas promissórias, está aí indicado nos autos. A ata da reunião, que serviria para comprovar que os depósitos teriam como beneficiário a CASMIL, sequer foi registrada em cartório, o que fragiliza a sua força probante.
como bem asseverado pela DRJ, na data de disponibilização do crédito de 100 mil, foram debitados os juros incidentes, outros débitos, e o valor restante, 95 mil, foi transferido para uma outra conta, só que não foi comprovado o destinatário da transferência. O contribuinte juntou cópia de um documento às folhas tal que informa a transação, mas não comprova que a conta é de titularidade da Casmil. Nos termos, né, da súmula número 32, a titularidade dos depósitos pertence às pessoas indicadas, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da contas por terceiros, o que eu não estou vislumbrando neste caso, e pela mesma razão eu não me convenço de alguns outros depósitos também que ele afirma que seria um reembolso de despesas, tudo da Casmil, que isso não seria dele. Aliás, os documentos que o recorrente aponta como provas são apenas recibos de transferência entre contas correntes, nada explicando acerca da natureza desses valores, então eu estou deixando de acolher a tese. Com relação aos empréstimos realizados entre os familiares, ele afirma, aqui fiz o que consta no Código Civil, e passando para a análise já do mérito, ele fala que, abre aspas, seria juridicamente válido, inclusive para a Fazenda, a existência desses empréstimos entre irmãos, parentes, tios, sem que a prova seja feita por um instrumento particular registrado, sem qualquer documentação, salvo os comprovantes das transferências feitas pelo Henrique Delfaro e pelo João Jaciel Pereira para sua conta, que estão nessas páginas que eu sinalizei, pretende que seja acatada a alegação de que os depósitos de R$ 8.500, R$ 2.000, R$ 30.550 representariam mera devolução do que fora emprestado. Então, a míngua de provas, eu também estou rejeitando a alegação. Das transferências e depósitos pelo mesmo titular, os depósitos relativos aos quais teria o recorrente apresentado documentação capaz de demonstrar a mera compensação de cheque de sua própria titularidade, já foram excluídos da base de cálculo pela DRJ. Em sede recursal, ele afirma que, em que pese a decisão ter abatido alguns valores, deixou de fazer em relação a outros, apresenta um quadro por supostas faltas de provas. Acontece que, ao contrário do que sustentado, existe sim documentos dos autos demonstrando ser da própria pessoa física, razão pela qual será destacado um a um pelo efeito de cabal conhecimento. Da análise da tabela, que está aí as folhas 467 e 468 desse recurso, não é possível verificar se os cheques que foram compensados são os mesmos que foram depositados nas outras contas bancárias do recorrente. Isso porque, conforme exposto no acordo recorrido, o recorrente não juntou cópia do cheque ou de comprovante, fazendo a correlação com aqueles outros que foram depositados, creditados. Então, eu estou deixando também, por esse motivo, de acolher a alegação. Com relação ao adiantamento dos cooperados, em abstrusa argumentação, ele afirma ser, abre aspas, desnecessário, seria dizer sobre o que era, como sustentado na decisão, até porque o nome já esclarece adiantamento cooperado, e conclui que, trazendo prova capaz de informar que a origem veio da Casmil, ou pelo menos possibilitar que a Fazenda verifique esta informação, não está naquele valor dentro dos pagamentos informados pela própria citada empresa, impera concluir o inverso. Se não foi pagamento, foi empréstimo, adiantamento, devendo ser excluído da base de cálculo. Primeiramente, o fato de ser supostamente conhecida a origem do depósito não é suficiente para que seja decotado. O mistério ainda é que ele comprove que já teria sido tributado, que seria não tributado, que seria isento. E por comungar também das razões da DRJ, eu peço vênia para transcrever e, basicamente, ele não consegue explicar que adiantamento que foi esse. É isso que está destacado nesse excerto que foi transcrito. Aí, eu acho que até da própria alegação dele dá para ver isso. Então, eu estou deixando de acolher a tese e o encaminhamento seria de negar provimento ao recurso. Ok, eu pergunto em relação a esses empréstimos familiares aí, foram declarados, né, declaração de imposto da pessoa física, alguma coisa do gênero? Tá. Eu acho importante colocar isso, tá? Porque... Eu coloquei que a única documentação que ele traz é o ingresso na conta dele. Sim. Eu acrescento, eu acho importante colocar que não foi declarado nem nada, porque que empréstimos familiares, assim,
não estou dizendo que é para aceitar, mas se entende como compreensível que possa ocorrer sem uma formalização do contrato. Claro. Tá, mas aí a pessoa tem que... As partes têm que declarar a declaração de imposto de renda da pessoa física, tem que comprovar que, de repente, quem está emprestando tem disponibilidade para emprestar. Então, eu acho que seria aconselhável dar essa reforçada aí na argumentação, tá? Se não... Ok. Então, alguém tem mais alguma observação? É só uma dúvidazinha aqui no final, Ludmila. Primeiramente, o fato supostamente ser conhecido a origem do depósito não é suficiente para que seja decotada a base de cálculo. Tratando de depósito de origem não comprovada, você acha que é pertinente essa afirmação? Não, o que eu quis colocar é que ele está falando que é um adiantamento. Tudo bem, ainda que eu considerasse que eu reconheci essa origem, ele já me comprovou se isso foi submetido à tributação e se isso era isento? Era esse o ponto que eu queria fazer. Tá, não, estou falando pelo tipo de infração, né, que foi lançada, que é depósito de origem não comprovada. O que eu quis falar é esse segundo momento. Aqui não é o caso, porque eu acho que ainda que se tivesse comprovado, teria ainda uma segunda coisa que ele deveria demonstrar, não só a origem, como oferecimento à tributação. Essa é a ideia que eu quis passar, não sei se ficou confuso. Mário? Só a dúvida é essa, se não estaria desconexo com a natureza do lançamento. Eu estou falando, talvez trocar essa afirmação de que não basta comprovar se o lançamento é por depósito de origem não comprovado. Então, talvez poderia pegar mais o que foi usado lá pela delegacia de julgamento, né? Mas sem ser incisiva nessa decisão aí. Porque... A colocação da Ludmila é porque existe uma polêmica no CARF que você veio, aí eu levantei, o Marcelo, um colega que teve aí antes, colocou no voto dele e tal. Que existia uma polêmica durante anos atrás no CARF, se hoje em dia a coisa mais ou menos que pacificou. Até para explicar aí talvez, não sei se até ponto o Mário sabe, né, que é anterior a ele, né, e a Sara também, que se bastava dizer o depósito veio de fulano, ciclano, ou se realmente, além disso, deveria demonstrar que a existência da lei era só dizer veio dele, ou se era para apontar qual era a causa jurídica daquele depósito, né? Porque o contribuinte chegava e dizia, não, esse depósito bancário veio de João. E aí já satisfiz, né, a exigência legal. Disse que era de João. Tá, mas era de João, mas por que o João te deu esse dinheiro? Foi um empréstimo, foi pagamento de salário, foi caixa 2, então, na verdade, você não comprovou a origem do depósito. Você só disse que foi do João. Então, e tinha gente que acolhia esse tipo de argumentação. Então, se criou toda uma... Tem vários acordos, se quiser depois eu passo para quem estiver interessado, tá? Eu tenho os números deles, e que se sedimentou, assim, pelo menos para a maioria, né? Ainda não é uma coisa simulada, mas por maioria se vota assim, se não por unanimidade na Câmara Superior, e os colegiados também vêm acatando, né? Que não, é preciso um pouco além, não basta uma simples afirmação de que foi de fulano, foi ciclano, tem que dizer o porquê, até porque esses valores podem nem ter sido oferecidos à renda, tem que ser dado o mínimo de explicação, né? Se desincumbir da prova não é só dizer de quem foi. É basicamente isso, eu acho que foi nessa linha que eu acho que a Ludmila quis se expressar aí, né? Isso, exatamente isso, que não bastaria para ele me informar, que ele fala assim, olha só, está escrito que é adiantamento. Porque na visão dele, eu justifiquei como adiantamento, logo está justificada a origem. Porque a tese que existia, né, que alguns acolhiam, era que, assim, a partir do momento que o contribuinte fala genericamente de quem foi o lançamento e diz que foi por causa disso e tal, e sem maiores documentações, caberia a fiscalização se aprofundar e tentar verificar, e lá nesse terceiro, né, que digamos assim, que
que depositou na conta, fazer toda uma investigação e tal, para ver que era isso aí, entendeu? E não, na verdade, assim, a partir do momento que o contribuinte está envolvido na situação jurídica, ele tem condições de trazer elementos sobre o assunto, né? Nem que sejam elementos mínimos, até para poder, caso seja o contrário, se ficar caracterizado que não é uma omissão de rendimento do depósito não comprovada, é realmente um valor de um trabalho que ele tinha, vai ser tributado como omissão de rendimentos de lá, se for o caso, né? Pode ter sido tributado, não, aí vai se fazer um lançamento, vai tirar fora, porque vai estar comprovado. Mas eu só estou explicando o contexto, tá, Mário? Tranquilo, está clareado, obrigado. Tá? Ok. E alguém tem mais alguma colocação? Tá? Então, só reforço essa questão das declarações, porque o CARF até já aceitou, tá? Essas questões de empréstimos familiares, desde que haja, assim, esteja mais amarradinha a situação, assim, né? E não se depende, né? Mas esse seu caso não é evidentemente, aí, como se narrou, não parece ser a situação. Então, vamos passar a votação. Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora, presidente. Sara? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Leonan? Acompanho também. Juliano? Acompanhe a relatora, presidente. Eu também vou acompanhar. Então, ficou para o item 186, negar provimento ao recurso. Os itens 187 e 197, que eram os itens restantes nesta sessão, que está programados também para a tarde de hoje, foram retirados de pauta por conta da saída do conselheiro relator da turma, como titular. E, então, nesse momento, eu encerro esta sessão oficialmente e peço para ser encerrada aí a gravação. A pauta foi toda cumprida, então parabenizo os colegas.